Olá, tudo bem? Olá, irmãos. Hoje eu estou aqui para responder as perguntas dos nossos irmãos inscritos no canal. Então, me perguntaram, hoje eu estou aqui, Rubens de Tocantins, Simone de Brasília, Carla de Alagoas, Márcia Carneiro do Ceará, Ana Carla de Mato Grosso do Sul e Solange de Belo Horizonte. E se você me fez essa pergunta, mesma pergunta, e o seu nome não está na lista, então, por favor, me perdoe, tá? Porque às vezes eu faço uma relação, mas é tanta coisa que na cabecinha da dona Ana aqui não tá muito boa, não. Então, mas a gente vai fazendo de tudo, né, pra gente poder responder essas perguntas. Mas se você me fez essa pergunta e eu não citei o teu nome, então me perdoe, tá? Porque foi muita gente, realmente, foi muita gente que me fez essa pergunta, mas o que eu me lembrei, assim, rapidamente, foi essas pessoas. E deixa eu falar. Eu tô respondendo essas perguntas diante da palavra de Deus. Não é o meu acho. Aqui não tem achismo, não. Aqui tá tudo dentro da palavra de Deus. É aquela questão, obedece quem tem juízo. Então, a gente tem que obedecer a palavra de Deus. E assim é dita, e assim nós temos que obedecer. Vamos ler, vou falar sobre tatuagem. Me perguntaram, fizeram essa pergunta para mim. É pecado ter tatuagem? Ou fazer tatuagem? Umas pessoas, eu tenho tatuagem. E agora? Eu serei perdoada? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse momento sobre essas perguntas. Essas perguntas se englobam numa só. Fazer tatuagem é pecado? Eu quero responder para vocês diante da palavra de Deus. Vamos ler em Eclesiastes, pega a sua Bíblia, vamos lá para o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, ele fica próximo do livro de Salmo, Provérbios, aí depois vem o livro de Eclesiastes. Então, pegue sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, e o versículo 13 e 14, vamos ler juntos esse capítulo, esse versículo, né? Esses dois versículos. O fim de todas as coisas que já foram ouvidas teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é tudo para o homem. Pois Deus trará a juízo toda a obra, inclusive tudo que está oculto, seja bom ou seja mal. Então, tudo que você faz aqui na face da terra, que não está de acordo com a palavra de Deus, você vai dar conta. Até aquilo que você também fez de bom, você vai dar conta. Porque Deus vai, no juízo final, Deus vai chegar para você e vão falar, vamos ver o que você fez. Aí você faz tatuagem. Então, a tatuagem, vamos ver o que Deus fala sobre a tatuagem. Aqui ele fala que é para temer os mandamentos dele. Mandamentos de Deus não é só os 10 mandamentos. Mandamentos de Deus engloba toda a lei, toda a palavra de Deus que ele deixou para nós. Não é só você obedecer os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, se você prestar bastante atenção, já está envolvido ali nos 10 mandamentos todos os mandamentos que Deus ele exigiu de nós que obedecemos. Todos, já está todos. E vamos ler também, que eu chamo você, em Levítico. Levítico fica depois do livro de Gênesis, Êxodo e vem Levítico, tá? Então, você pega a sua Bíblia no capítulo 19, no versículo 28. Vamos aqui procurar juntos no versículo.
o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, que nos diz assim: não façais incisões em vossa carne por um morto, nem corteis vosso corpo com tatuagens. Eu sou o Senhor. Então nós não devemos, talvez você fale, mas eu não corto meu corpo com tatuagem. Eu faço uma tatuagem. Quando você faz a tatuagem, a tatuagem ela é feita com agulha. É como se você estivesse cortando, você está danificando o seu corpo. Então, Deus proíbe veementemente essa prática de fazer tatuagem. Aí você me pergunta, eu tenho tatuagem no meu corpo todo. Eu tenho perdão? Como as irmãs aqui me fizeram essa pergunta. Eu tenho perdão? Olha, quem fez tatuagem antes de conhecer a Deus ou depois que conhece a palavra de Deus, fizeram tatuagem, para Deus você não terá perdão. A palavra é categórica. A palavra é categórica. O que está escrito em Eclesiastes, que a gente acabou de ler, por isso que eu preferi ler esse versículo com vocês primeiro, para depois te dar a resposta. O que fala? Que Deus trará a juízo toda obra, inclusive o que está oculto e o que não está, e o que seja bom ou que seja mal. Deus trará, porque está escrito que é para nós temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Então, você que tem tatuagem, você que fez tatuagem, tem tatuagem no corpo, fez tatuagem, hoje você está com um débito diante de Deus. Deus vai te cobrar isso. Eu não sei se é nesse mundo ou no mundo vindouro, no dia do juízo final. Mas Deus vai te cobrar. Porque houve o quê? Houve uma ruptura de obediência à palavra dele. Você não obedeceu à palavra dele. E a palavra dele é bem categórica. Não façais. Não faça. É isso que ele nos diz. Então, se você fizer, você vai ter que dar conta daquele erro, daquele pecado que você fez. Até as coisas ocultas que você faz. Que tatuagem, o pecado, diante de Deus, não existe pecadinho, pecadão. Tudo que você fizer contra a palavra de Deus é pecado. Porque você está transgredindo a lei. Você está transgredindo a palavra dele. Então não significa, eu vou ser perdoado? Não sei. Mas que você vai ter que entrar no juízo diante de Deus e vai ter que dar conta daquele pecado, daquele erro, daquela desobediência, aí você vai. Tudo que nós fizemos aqui na terra, de errado, que não vai ao encontro da palavra de Deus, nós estamos pecando. Pecado não significa você roubar, você matar, você fumar, como muitas pessoas acham. Pecado engloba tudo aquilo que você não obedece a Deus, que você faz desobedientemente diante de Deus. E temos mais um versículo para confirmar essa palavra lá em 1 Samuel. Pega sua Bíblia aí junto comigo. 1 Samuel 15, versículo 22. Eu chamo você para a gente ler os dois, esse versículo junto. É o versículo 22 e o versículo 23. Então, pegue sua Bíblia. Aonde está Samuel? Talvez você me pergunta, onde está Samuel na Bíblia? É depois do livro de Ruth. Então, Ruth, vem Josué, vem Juízes, aí vem Ruth, aí depois vem Samuel. Então, eu creio que você já conseguiu achar o livro de Samuel. Se você não conseguiu achar, e se você quer saber sobre essa leitura que eu estou lendo, se é verdade que eu estou falando,
esse vídeo é gravado, então você volta de novo e pega a sua Bíblia e vamos ler junto. Olha só o que diz 1 Samuel. Mas Samuel disse: porventura, os holocaustos e sacrifícios são tão agradáveis ao Senhor como a obediência à voz do Senhor? Vê, a obediência é melhor do que sacrifício, e o atendimento é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a desobediência é como o pecado de adivinhação, de teimosia, o pecado de idolatria. Sim, talvez você fale assim, mas se eu estou tatuando, se eu faço uma tatuagem no corpo, mesmo se eu coloco o nome de Jesus, eu estou pecando? Sim, porque você está desobedecendo a palavra dele. E a palavra dele é pecado. Você descumprir o que está escrito, o que ele falou para não fazer. Aí, se você fizer, você está teimando. É um pecado de teimosia, né? É um pecado de idolatria. Aí você fala assim, mas eu não estou idolatrando eu não estou idolatrando nenhum santo. Eu não estou idolatrando seres, divindades espirituais. Sim, você não está idolatrando, você pensa que não está idolatrando imagens, seres espirituais. Porque quando você não obedece a palavra de Deus, você está obedecendo Satanás, os demônios. Porque só existe dois, céu e inferno. Se você é do céu, é o Deus. O inferno é o diabo. Lucifer, Beuzebu, que ele tem vários nomes, assim como Deus tem vários nomes. É maravilhoso, tem muitos nomes Deus, e o diabo também tem esses nomes. Então, quando você não está, quando Deus diz não faça e você faz, é um pecado de desobediência e de idolatria, porque você está idolatrando aquele outro ser. Que a Bíblia fala que a gente nem deve falar o nome dele, ter o nome dele na boca, mas eu estou falando aqui para vocês terem uma noção do que é o pecado. Pecado é tudo aquilo que transgride a palavra de Deus. E aqui deixa bem claro, Samuel, ele deixa bem claro quando ele falou sobre isso, que o pecado da desobediência é terrível. Você vai acertar conta com Deus. Não importa se você fez esse pecado antes de aceitar Jesus, conhecer Deus, ou se você fez esse pecado depois que você conheceu. Não importa, tudo para Deus é pecado. A Bíblia diz que você peca por não conhecer as Escrituras. Deus não levará ninguém por inocente. Deus não toma ninguém por inocente. Eu não sabia. Gente, quando você nasceu, a Bíblia já estava aqui. Então, por esta razão que Deus não leva ninguém por inocente. Então, é dever. Deus colocou isso como dever de todo ser humano a conhecer a palavra dele. Eu não gosto de ler, eu sou cego, coisa. Hoje, temos pessoas, sempre está do seu lado, pessoas que sabem ler. E se você não sabe ler, se esforça para aprender a ler a palavra de Deus. Não fica naquela, fulano de tal me disse isso, cicrano diz isso, porque tem muitos pastores que também distorcem a palavra de Deus. Como, principalmente, eu estou falando isso porque tem muitos pastores também que são, eles fizeram tatuagem, fazem tatuagem, tem muitas igrejas tão liberal que fazem tatuagem. Então, esses próprios pastores estão endividados com Deus. Esses próprios pastores estão em desobediência diante de Deus. Eu vou fazer um jejum
de 1 ano, eu vou fazer um jejum de 3 anos, de 5 anos, para que Deus me perdoe, para que eu seja purificado. Quem sabe? Eu não estou dizendo para você não fazer. Só que você já fez, você já pecou, você já errou. O que você tem que fazer agora em diante? Pedir perdão para Deus, fazer de tudo para você consertar esse erro, no sentido que você não vai mais fazer. E você vai dizer para as pessoas que fizeram que isso é um pecado para eles não fazerem, porque se eles fizerem, eles também serão condenados, tá? E tentar, se o seu corpo todo tá tatuado, tentar esconder essa tatuagem. Ah, mas como que eu vou esconder? Meus braços estão tatuados, meu corpo está tatuado. Porque se você deixar mostra essas tatuagens, você está incentivando a outra pessoa a fazer o mesmo. E às vezes tem muitos pastores que têm tatuagem, vão pregar com os braços, né, mostrando os braços todo tatuados. Isso significa, a não ser que ele, né, todas as vezes que ele for pregar, ele fala, gente, eu tenho, mas por favor, não faça, isso é pecado. Porque se uma pessoa que está ao lado dele não está sabendo que ele pediu perdão, o que acontece? Aquela pessoa for fazer, aquela pessoa também vai ser incentivada por aquele pastor a fazer tatuagem, ou por aquela pessoa, não importa se é pastor, eu estou dizendo pastor porque pastor é o mais alto escalão dentro de um templo evangélico. Então, por isso que eu estou citando o nome de pastor. Então, isso é muito sério, muito grave. Tudo aquilo que você faz com que as pessoas te imitam é pecado. Principalmente o erro, né? Se você está no erro, você leva as pessoas, se induzem as pessoas a acharem que aquilo não tem importância. Então isso é muito grave diante de Deus. Então é bom ter um conhecimento da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus. E a Bíblia fala no primeiro mandamento, não farás para ti imagens de escultura. Esse mandamento, ele já está nos proibindo de todo tipo porque quando você faz um escrito no braço, uma imagem, alguma coisa, o que você está fazendo? É um tipo de adoração a um ser. Então, Deus proíbe veementemente. Então, nós temos que obedecer a palavra dele. Quem já fez, quem já fez, não faça mais. Pede perdão para Deus e espera o julgamento final que vai acontecer. Se Deus vai te perdoar ou se aquele pecado vai ter vai ter um peso no seu julgamento, esse pecado. Todo pecado que fazemos aqui na terra tem um peso na hora de Deus nos julgar. Se você for olhar, e Deus ele deixa bem categoricamente isso para que nós venhamos aprender, porque tem muitas pessoas que falam assim, eu sou pastor, eu tenho tatuagem no meu corpo, mas Deus já me redimiu, morrendo por mim no Calvário. Então eu não tenho pecado nenhum, eu vou continuar pregando a palavra de Deus dessa forma, com minhas tatuagens, porque quando Deus me encontrou, eu estava assim. Não é quando Deus te encontrou, é quando você abriu a sua mente para Deus. Eu já vi muitos pastores falar isso. Quando Deus encontrou ele estava desse jeito. Não foi Deus que te encontrou, foi você que foi buscar a Deus por causa da sua necessidade. Então, Deus não vai tomar ninguém por inocente. Ele já foi categórico disso. E lá em Apocalipse, ele fala, olha aqui o que ele fala. Em Apocalipse 20, 21, Apocalipse 21, 8.
Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, impuros, o que é pessoa impura? É pessoa que quer dar sempre aquele jeitinho. Para Deus, isso é uma pessoa impura, achando que tudo, para ele, Deus perdoa todos os pecados dele. Ele é uma pessoa super santa. Ele faz as transgressões dele, mas ele acha assim, eu faço minhas transgressões, eu peço perdão e tá tudo bem. Aí amanhã ele comete de novo aquele mesmo pecado e acha que sempre tá tudo bem. Essas pessoas são as impuras. Os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí, muitos diante de Deus vão chegar no juízo final, muitos desses pastores, dessas pessoas, desses missionários, vão chegar diante de Deus e vão dizer para Deus, em teu nome eu curava enfermos, em teu nome eu expulsava demônios, em teu nome eu pregava a tua palavra. Sim, no nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Ele pregava e fazia isso, mas só que ele não cumpria o que está escrito na Bíblia. Ele mesmo não cumpria. Ele fazia por dinheiro. E Deus não é bobo. Deus não é bobo, como muita gente pensa que pode enganar a Deus. Então nós temos que andar na presença de Deus, nós temos que entender, você é criatura, Deus é criador. Uma criatura não consegue manipular o Criador, mesmo que ela venha ter toda a força possível, ela jamais vai conseguir manipular um Criador. Ele criou nós, então ele nos conhece. Então nós devemos obedecê-lo, porque nós somos criatura. Nós temos que ter essa mente. Eu sou uma criatura. Eu estou debaixo dos pés de Cristo. Eu estou debaixo. Se ele quiser me esmagar, ele me esmaga. Tanto que Deus está no céu e nós estamos aqui, na terra. Então não queira ser melhor do que Deus, ou maior do que Deus, como tem muita gente que se acha, maior do que Deus. Então não queira. Seja humilde diante dele, para que no juízo final você venha receber de Deus as misericórdias dele. Então a pergunta, eu tenho perdão? Eu tenho tatuagem, meu corpo é todo tatuado, eu tenho perdão? Olha, se você a partir de agora, se você mostrar a Deus um arrependimento e se fazer de tudo para que esse mal que está em você, essas tatuagens que está em você, elas não sejam um incentivo para que outras pessoas venham a fazer, você vai fazer de tudo. Olha, Deus, eu vou fazer de tudo, eu vou andar assim, 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 vou tampar essas tatuagens, mesmo que esteja calor, mesmo que esteja frio, mesmo que esteja difícil para mim, eu vou fazer de tudo para que outras pessoas não venham a fazer essa prática que eu fiz. Eu estou super arrependida. E Deus vai observar você. É a mesma coisa de você estar preso, matou, aí você vai para a prisão, os guardas, as pessoas que estão lá na prisão, vai ficar observando você se você tem boa conduta ou não, se você merece estar solto, voltar lá para a liberdade ou não. Porque se você for uma pessoa também encrenqueira lá dentro do presídio, você vai ficar lá. Então, a vida com Deus também é a mesma coisa. Se você pecou, se você errou, então faça de tudo para que isso não venha a ser exemplo para uma outra pessoa. Então, você tem que se cuidar. Você tem que mostrar para Deus um arrependimento e que isso não é uma coisa boa para que você fique mostrando, porque não adianta nada você dizer que está na igreja. Olha, pensa bem, pensa, você tá com o corpo todo tatuado, aí você vai para uma igreja, para um templo evangélico, com a Bíblia debaixo do braço. As pessoas que estão do seu lado, que estão olhando para você, elas vão escandalizar.
Olha lá, diz que é crente, mas olha só tanta tatuagem que ela tem. Então, a Bíblia diz que se depender de vós, tende paz com todo mundo. Tá dependendo de você, das pessoas não observarem isso de você, porque se você coloca uma roupa que tampa tudo, tá dependendo de você? Tá. Se você coloca uma roupa que tampa tudo, essas tatuagens, o que vai acontecer? As pessoas não vão te julgar por causa desse pecado que você cometeu. Mas se você não tampa, poxa vida, toda vez que as pessoas olharem para você e falarem uma coisa dessa, Deus está olhando. Deus está olhando e está falando. Olha lá, o diabo está jogando, né? Está jogando seta. É igual o diabo quando ele fez com Jó lá, que ele ia lá, né? Jogava seta lá para Deus. Olha, aquele lá, você viu? Quero ver se ele vai te adorar. Faz isso, tira isso dele, tira aquilo dele, quero ver se ele vai te adorar. Então nós sabemos que os inimigos, eles vão ficar perturbando Deus. Olha lá, ó, você diz que ela é crente, que ela está fiel a você, mas olha lá o que ela está fazendo. Olha lá o corpo dela. Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado. Se queremos ser abençoados, se queremos que Deus esteja conosco, nós temos que andar no caminho dele, fazer de tudo para fazer a vontade dele. Eu espero que eu tenha respondido essa pergunta para você. Então, o que é pecado e muito grave, porque você é o pecado da desobediência e a Bíblia considera o pecado da desobediência como pecado de idolatria. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Tudo engloba como pecado. Tudo que ele diz não e você foi e fez, é pecado. Fique com Deus. Se você tiver mais outra pergunta, gente, pode fazer pergunta, que eu estou aqui para esclarecer essas perguntas, essas dúvidas de vocês, porque quanto mais pessoas, né, souberem disso, eu tenho certeza que essas pessoas vão se regenerar, vão olhar para si, vão pedir perdão para Deus e vão poder, né, entrar no céu. Já pensou coisa maravilhosa? É você estar lá no céu, diante de Deus, e Deus mostrar para você, olha, essas pessoas estavam em pecado, mas você trouxe elas para o caminho certo, elas se arrependeram de todo o coração e voltaram para mim. Coisa maravilhosa Deus fazer isso, mostrar para você. Talvez você está com o corpo todo tatuado. Mas se você fazer o que eu estou falando, e você se converter dos seus pecados diante de Deus, e dizer para Deus que você não vai mais fazer isso, que você vai esconder essa tatuagem diante de Deus, o que vai acontecer? Deus vai mostrar para você. Olha, essas pessoas aqui, elas tiveram também tatuagem, mas elas se arrependeram porque você fez isso. Porque você mostrou para elas que o que você fez era pecado, elas também se arrependeram. Então isso é muito edificante. Então quantos pecados que você não vai, né, encobrir diante dessas atitudes que você fizer? A gente tem que pensar no nosso futuro, no futuro diante de Deus, na presença que nós vamos ter para prestar conta. Porque antes que nós nascesse, antes que você nascesse, já existia a palavra dele. A palavra dele já estava aqui na terra, já estava fincada aqui na terra, para que nós venhamos obedecer. E ele é categórico quando ele nos diz que ele não vai deixar impune ninguém. Ninguém vai ficar impune diante dele. Ninguém mesmo. Ninguém. Então a gente tem que fazer de tudo para conhecer os mandamentos, as leis, tudo que ele nos disse para fazer, a gente tem que obedecer e andar no caminho dele certinho para que sejamos, né, quando chegarmos lá na glória, porque o nosso mundo aqui é passageiro. 100 anos voa. Se você tem 100 anos, voa. Quando você acordar, você já está velhinho. E você vai embora desse mundo. Você tem que ter isso na sua vida. Você vai embora desse mundo. Você não vai ficar aqui para sempre. Esse mundo não carrega os seres humanos para sempre. É uma passagem, e essa passagem é justamente para fazer você voltar para o paraíso. Porque foi lá que começou o pecado.
Então, essa passagem dessa terra aqui é justamente isso, para nós nos santificarmos e nos arrependermos dos nossos erros e voltarmos para o reino dos céus, tá bom? E se você não fizer isso, não fizer a vontade de Deus, claramente você vai para o inferno, lançado como ele fala aqui na palavra dele, que você será lançado no fogo que arde dia e noite. E nós vemos quem é espírita, que mexe com essas coisas espirituais demoníacas, elas sabem disso. Todo espírita sabe disso. Que a alma que é de Deus vai para o céu e a outra que não é, vai para o inferno. Vai para o inferno. Então, fique aí, tá? Esse alerta para você, que isso seja de edificação espiritual, um conserto diante de Deus para você e que você possa compartilhar esta mensagem. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que aqui é o caminho da verdade, aqui é o caminho da vitória, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe você e toda a sua família. E se tiver alguma outra pergunta, pode me fazer, estou aqui para responder diante da palavra de Deus. Não é achismo, tá? Não é achismo, não é, tô falando assim, eu acho isso, eu acho aquilo. Que se você ler o apóstolo Paulo, ele dava muito conselho, mas ele falava, eu acho isso, eu acho aquilo, quando ele era dele mesmo. Então, eu não estou falando nada disso, eu prego diante da palavra de Deus. A Bíblia fala assim, e eu estou falando isso para você. Estou revelando o que a Bíblia está falando. Estou só dizendo, né? Transmitindo o que a Bíblia fala, o que Deus está falando conosco. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Me perdoe se eu falei demais, tá bom? Tchau, tchau.